Sejam muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana e hoje estou aqui com o Diógenes, dando prosseguimento à nossa série Calopsitas Perdidas, tá bom? Porque, pra você que tá chegando agora no canal e não sabia, Diógenes, esse formoso, maravilhoso pombinho aqui, ó, calopsita que eu chamo de pombinho, ele andou fugindo, né, há 4 semanas atrás, quando aconteceu uma fatalidade e ele acabou literalmente saindo voando e a gente ficou desesperado procurando Diógenes por 4 dias seguidos. Se você quer ver esse vídeo que eu expliquei o que aconteceu, tá aqui, tá? O link desse vídeo. Mas enfim, o propósito dessa série então é literalmente conscientizar os tutores de calopsita, como que ocorrem as fugas dessas aves, o que a gente pode fazer para prevenir e o que a gente vai poder fazer para encontrar os nossos animais. Então essa série ela vai ser uma série bem ampla, isso porque eu quero literalmente ajudar muitas pessoas com ela e detalhar o máximo possível sobre o assunto, porque eu passei por isso com o Diógenes e sinceramente, gente, é horrível. Foram 4 dias que eu não tava vivendo direito, sabe? Tipo assim, era choro o tempo todo, não conseguia dormir direito, sonhava que ele tava morrendo e aí eu tinha um piripaque, né? Enfim, graças a Deus a gente conseguiu encontrar o Diógenes. Então eu vou trazer tudo sobre o assunto e por fim, né, que vai ser o final da série, eu vou falar o que fazer pra achar e foram as táticas que deu certo pra eu poder estar com o Diógenes hoje. Antes que vocês perguntem por que ele tá do lado de fora da casa, ele está com as asinhas cortadas, tá bom? Enfim, vamos começar então o vídeo de hoje. O tema do vídeo é por que a minha calopsita fugiu? Gente, é um título de marketing, tá? Porque na real nenhuma calopsita pet mansa quer fugir da sua casa, quer se perder da sua casa. Como vocês já viram no vídeo passado, que eu falei o que acontece com uma ave quando ela acaba fugindo de casa, vocês veem que um animal ele não tem assim uma expectativa de vida boa, porque normalmente essa calopsita, se não for encontrada, ela vai acabar falecendo. Então, para deixar claro, a calopsita ela não se perde da casa dela por escolha, ela não quer se perder da casa dela, porque ali na casa dela, né, Diógenes, ela tem os amiguinhos dela, ela tem a mãe ou o pai, né, dela, ela tem ali, né, a sua gaiolinha, a sua ração e sua água, tudo garantido, seus brinquedos, tá bom? Então, uma calopsita pet, ela não quer fugir da sua casa. Então, o tema do vídeo de hoje vai ser literalmente trazer pra vocês os 3 episódios mais comuns que uma calopsita acaba fugindo, tá? A gente vai dividir em filhotes que fugiram de casa, calopsitas que estavam de asas cortadas e fugiram de casa e por fim aquela calopsita que nunca deu trabalho pro dono, ou seja, aquela calopsita que fica de asa comprida, nunca teve asa cortada e sempre ficou no ombro do dono e um belo dia assustou e saiu voando, tá? Então eu vou detalhar bem pra vocês esses 3 fatores, ok? Enfim, vamos começar então com os filhotes. Pra vocês que não sabiam, eu fui criadora de calopsitas comercialmente falando há algum tempo, né? Cerca de 2 anos e meio atrás eu vendia calopsitas e tenho alguma experiência nesse ramo, né? E assim, os filhotes que acabam fugindo das suas casas é principalmente no período de 25 a 40 dias, que é o período que aquele filhote você olha pra ele e não dá nada, né? Então fala, ai que palhaço, né? Bobão, não sabe fazer nada. Aí a pessoa acaba dando migué, porque deixa a janela aberta, deixa a porta aberta, deixa a gaiola do filhotinho aberta, deixa a caixa do filhote destampada, porque fala, o filhote não voa, nunca voa, não vai voar. E tá aí o problema. Muitas vezes o filhote de calopsita acaba fugindo, se perdendo na primeira alçada de voo que ele dá, tá bom? Então assim, nunca aconteceu comigo, mas eu já falei com alguns criadores e que comentaram, né? Meu filhote lá com 25 dias tava batendo asa e do nada saiu voando e eu perdi ele, não achei mais. Também já vi muito acontecer na casa das pessoas que compraram filhote de calopsita pra amansar na papa. Porque imagina, você tá lá com uma coisinha gorda, né, rechonchuda, que muitas vezes ainda não tem todas as penas abertas do corpinho e que tá comendo papinha ainda. Então você fala, esse filhote nunca voou, nunca vi voar, não vai voar nunca, né? E aí você tá lá com aquele bichinho pelado e do nada aquele bichinho pelado sai voando, sabe? E isso acontece quando a calopsita ela está com as penas das asas inteiras crescidas. Então quando uma pessoa me pergunta, Suzana, eu tô com um filhote aqui, a partir de quando que eu tenho que ficar de olho nele, no quesito de voar? É quando aquele filhote está com a asa com as penas crescidas inteiramente. Ou seja, se você pegar a asa do bebezinho de calopsita, é aquela coisinha pelada parecendo uma asinha de frango e tem os canhões de penas. A partir do momento que todos aqueles canhões estiverem abertos e as penas, entre aspas, completando a asa, fazendo uma asa cheia, você já tem que ficar de olho que aquele filhote pode sair voando, tá bom? E muitas vezes essa asa cheia ocorre quando o filhote ainda tá assim com muitos canhões de pena na cabeça, muitos canhões de pena no papo e você não dá nada porque fala, aquele filhote ainda tem que empenar. Mas gente, sempre olhe as penas das asas. Se as penas das asas estiverem completas, você já tem que ter uma noção que aquele filhote sem querer pode acabar voando. Por quê?
os bebezinhos das aves, né, da calopsita, do periquito, etc., eles ficam se exercitando no ninho deles, eles ficam batendo as asinhas assim, ó, no seco, né, para poderem fortalecer a musculatura para um dia poderem voar. Então aquele filhote, ele tá batendo a asinha dele e muitas vezes ele não tem noção ainda do potencial que ele tem. Então ali o bebezinho, né, ele vai lá fazer o seu exercício diário para fortalecer sua musculatura e do nada ali ele faz um esforcinho a mais e sai voando, entendeu? Muitas vezes o bebê nem tem consciência do que ele fez e se você não tiver com um ambiente seguro, fechado, aquele filhote vai sair voando. Então assim, fique atento com seus filhotinhos de calopsita. Você já tem que ficar olhando todo dia as penas das asas deles para checar se não está completa, porque uma asa completa pode ter sim um potencial de alçada de voo, ok? Por que eu falo para vocês não cortarem a asa dos bebês nessa idade? Fala, Suzana, o filhote já está ali com as penas compridas, posso cortar? Minha opinião é que não deve. Por quê? Nessa fase, o bebê ele precisa desenvolver a musculatura dele, ou seja, o filhotinho de calopsita ali dos seus 25 até os seus 60 dias, eu sempre mantenho eles com as asas compridas, porque é uma fase que ele ainda vai ter que desmamar e é uma fase que faz muito bem ele começar a voar. Então a ave ela desenvolve, além da noção de voo, né, da onde ela pousa e da distância que ela percorre, ela fortalece as musculaturas do peitoral principalmente. Então filhotinhos de 25 a 60 dias, eu sempre falo, não corte as asas, corte depois que o filhote estiver desmamado e que você vai mandar para outra casa, enfim. Segundo episódio que mais fogem calopsitas nas suas casas, né, Diógenes? Canta aqui, né, filho? Segundo episódio é daquela calopsita que estava com as asas cortadas e um belo dia saiu voando e o dono ficou sem entender nada porque aquele bicho estava de asa cortada. Gente, a asa da calopsita, vocês sempre devem reparar bem como está cortada, tá? Vou tentar pegar Diógenes. Vocês viram a asa do Diógenes, né? As penas das calopsitas, elas têm basicamente 3 divisões, assim, vou falar bem por cima. As penas das pontas são as penas que vão fazer a calopsita pegar altura. As penas do meio são as penas que planam. E as últimas penas, né, auxiliam a planar, mas só que elas têm mais uma função estética, entre aspas, tá? Quando eu faço o corte das calopsitas aqui, eu sempre tiro as penas da margem, que são as maiores, porque são as penas que vão fazer a calopsita. Vocês estão vendo, né? Foi só eu tava aqui falando com vocês, ele assustou com algum barulho de algum pássaro e tentou, entre aspas, voar. E com um corte, ele parou ali, né? A 1 metro de distância. Ele não caiu igual uma jaca madura no chão, ele planou, tá? Vocês perceberam que enquanto eu tava gravando, o Diógenes assustou com um barulhinho e tentou voar e parou ali no chão, né? Enfim, esse corte que eu tava mostrando pra vocês, ele é muito bom porque ele vai ser um corte seguro pro animal, ou seja, ele não vai conseguir alçar voos assim de grandes alturas e vai ser um animal que ele não vai cair igual uma jaca madura no chão, ele vai conseguir planar ali 1 metro, 2 metros, entende? Então assim, esse corte que eu fiz no dia, como é que faz? Essas penas da margem das asas são as penas que fazem a calopsita alçar o voo, ou seja, são as penas de voo, a calopsita ela vai ganhar altura conforme ela utiliza as maiores penas que ficam na pontinha da asa. As penas do meio são as penas que fazem a calopsita planar. E são muito importantes para o animal não cair igual uma jaca madura no chão. E as penas que estão mais grudadinhas no corpo, eu falo que tem mais uma função estética. Então quando a gente corta a asa da calopsita, tá vendo? A gente vai cortar as pontas da margem, que são as pontas que vão fazer a calopsita voar alto, e a gente vai cortar metade das penas que planam, para deixar uma parte que plana para a calopsita não cair igual uma jaca madura no chão. Então, um corte de asas que eu ensino, por exemplo, é aquele corte que ele vai preservar, né, a saúde do animal, porque o animal ele não vai cair, despencar no chão, ele vai ser um animal que vai conseguir planar, e também vai ser um animal que não vai conseguir voar. Tem muita gente que fala, tem que deixar as penas das pontas ali porque senão fica feio. Gente, essas penas das pontas são as penas problemáticas. Se você faz o corte de asas, entre aspas, né, das penas que planam e só deixam as penas, né, da margem para ficar bonito, que parece que a calopsita tem asa comprida, você tá fazendo um grande erro. Você tá cometendo um grande erro. Por quê? Essa calopsita vai conseguir sim pegar correntes de ar e sair, né, dando rasante. Claro que ela não vai voar igual uma calopsita que tem asa completa, mas se ela tiver com as penas de voo, que são as 3 penas, né, 2 penas maiores da ponta da asa, ela vai conseguir pegar rajadas de vento e vai conseguir ir bem longe. Então assim, corte de asas, você tem que tirar as penas da margem e metade das penas de planar, ok? Enfim, tem muita gente que fala, né, eu quero deixar porque fica bonito. Além desse fator da calopsita conseguir voar, tem um problema também que geralmente as aves quebram muito essas penas que ficam na ponta da asa. Isso porque elas se debatem ou acabam batendo em algum lugar na gaiola. E aí você pode, sim, quebrar essas penas com muita facilidade. Enfim,
voltando aqui ao assunto, normalmente quando a calopsita estava de asa cortada e acabou voando, foi porque fez o corte incorreto, normalmente deixou as pontas das margens das asas compridas, e segundo caso é quando a calopsita fez o corte certo e o tutor não olhou a asa se estava realmente cortada. Quando você corta as penas das asas das aves, o que acontece? Aquela pena ela vai permanecer aparada, aquela pena ela não vai voltar a crescer ali fiapinhos daquela pena que você cortou. Para poder crescer a asa de novo, aquela pena vai cair inteira e vai nascer um canhão novo com uma pena nova que estará cheia, ok? Completa. Ou seja, você cortou a asa do seu animal, você tem que conferir se aquela pena que você tinha cortado não caiu e não cresceu outra inteira no lugar. Porque tem muita gente que leva a calopsita a passear ou coloca a calopsita para fora confiando que o corte está feito. Confira. Por exemplo, o Diógenes, toda vez que eu vou gravar com ele ou com a queixa ou com qualquer um que esteja de asas cortadas no momento, eu confiro se aquela asa está realmente aparada. Porque as penas caem e as penas novas crescem. Porque as penas crescem. É sempre uma questão de precaução. A gente consegue evitar muita fuga das calopsitas quando a gente trabalha com prevenção dos animais. Então assim, prevenção 1 dos filhotes, sempre olhe se aquela asa está cheia. Se aquela asa daquele filhote está cheia, já mantém o ambiente inteiro fechado. Segundo, se a sua calopsita está de asa parada, toda vez que você for para o lado exterior da sua casa ou que você quer deixar alguma porta, alguma janela aberta, confira se as duas asas estão com as penas aparadas devidamente, se aquela pena que você tinha cortado não caiu e não nasceu uma nova no lugar, tá bom? E por fim, o terceiro caso das calopsitas que mais fogem de casa é o caso daquela calopsita que muitas vezes o tutor comprou quando era bebezinha, criou na papinha, aquela calopsita foi de ombro a vida inteira, uma calopsita que nunca teve asa parada porque o dono tem dó, e aí a calopsita fica no ombro do dono o dia todo e o dono faz tudo com a calopsita nunca sai do ombro. Muitas vezes acontece do tutor ter uma extrema confiança num animal e aí um belo dia essa calopsita se assusta e sai voando disparadamente, ok? Já vi muito isso acontecer e é por isso que eu tô trazendo esse alerta para vocês. A calopsita é um animal muito inteligente e muito apegado ao dono, mas apesar disso é um animal que tem instintos, gente. Instintos muito fortes. Se trata de uma ave que é presa na natureza e é base de cadeia alimentar, ou seja, é um animal que a maior parte dos predadores vai conseguir pegar. É por isso que são animais que são muito assustados, tá vendo? São sempre animais que estão alertas e que o primeiro instinto deles, caso se assustem, será de fuga, ok? Então assim, a calopsita que você criou na papa, que sempre esteve no seu ombro durante a vida toda dela e que você confia demais, não confie, porque não depende dela e não depende de você. Depende de instinto. Se aquele animal às vezes escuta um barulho muito alto, se vê alguma coisa diferente, se assusta às vezes com um objeto, com um animal, com uma pessoa diferente que ele não conhece, ele vai sair voando. E se você estiver do lado exterior da sua casa, já era. E aí normalmente são os piores casos, porque quando o dono é daqueles que é super apegado na calopsita e confia no animal, quando esse animal acaba assustando e fugindo, aquele dono sofre pra caramba, tá? Não que os outros não sofram, mas que geralmente esse tipo de animal com esse tipo de dono tem um vínculo muito próximo, tá bom? Então, por exemplo, Diógenes, eu amo ele de paixão e eu sei que ele me ama de paixão. Mas é um animalzinho que, apesar de eu saber que ele me ama, é um animalzinho que ele se assusta fácil. É uma questão de natureza, instinto da calopsita, tá? Tanto que o Diógenes fugiu porque ele assustou, tá? Se vocês assistirem o vídeo vão saber, né, que não foi uma questão de falta de cuidado, mas enfim, o principal fator que faz a calopsita fugir de casa é se assustar. E aí vai entrar se assustar com pessoas e bichos diferentes, se assustar com barulho, se assustar com coisa que ela viu, sabe? Pequenas coisas que muitas vezes parecem bobas pra gente, são tenebrosas pro animal, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Então assim, você tem uma calopsita que você confia demais, tá no seu ombro ali o tempo todo, maravilha, dentro da sua casa com tudo fechado, não vá levar ela pra fora achando que ela vai ficar paradinha do mesmo jeito, porque pode sim acontecer alguma fatalidade, pode passar uma moto barulhenta, pode passar uma sirene de ambulância, pode passar às vezes um gavião no céu, aquela calopsita ela vai ver ou vai escutar e vai se assustar e muitas vezes sai voando, sabe, desesperadamente ela vai muito longe de tanto que ela se perde, ok? Enfim. E por fim, né, vou só colocar uma observação, é que para todos os casos de todas as calopsitas, tenha sim um ambiente fechado, um ambiente seguro para ter o seu animal solto, ok? Se você está com a sua calopsitinha dentro de casa, quer soltar ela para ela brincar, para você interagir com ela, certifique-se de que as janelas estão fechadas, as portas estão fechadas, não tem nenhum outro animal predador na casa que possa entrar em contato com essa sua calopsita. Muitas pessoas têm cachorro junto com a calopsita,
calopsita. É perigoso você soltar os dois ao mesmo tempo, ou, né, a calopsita sair voando e entrar na área do cachorro, o cachorro ver alguma coisa se mexendo e pegar. Já vi muito isso acontecer, porque, gente, ao mesmo tempo que a calopsita tem um instinto de fugir, né, sair voando quando ela se assusta, animais como gato, animais como cães, eles têm um instinto de atacar o que se mexe. Então, assim, você tem mais de um animal na sua casa, certifique-se de que não tem risco dessa calopsita se assustar e acabar entrando na zona do outro animal pet que você tem na sua casa, ok? Eu aqui, por exemplo, eu tenho um gato. E o meu gato, ele fica com as minhas aves. Toda vez que eu solto as minhas calopsitas, o meu gato é adestrado, ele já sabe que dá pra pegar, mas eu sempre fico de olho e sempre tento separar um pouco eles. Por quê? Querendo ou não, gato é um animal de instinto. Se ele vê alguma coisa se mexendo rapidinha, ele vai querer brincar com aquilo. Às vezes não é nem pra matar, né? O gato, ele é muito de brincar. Ele quer pegar com a patinha dele. É uma questão da natureza do animal. Então, você como dono tem que ter uma noção sobre isso. Se a sua calopsita às vezes sai voando do nada, às vezes o seu Yorkshire, o seu Shih Tzu, o seu pastor alemão pode olhar aquilo e falar, brincadeira. E aí uma mordida já era, né? Mas enfim, são esses pequenos cuidados. Tem muita gente que fala sobre telar a casa. Eu fico meio assim com a questão das telas, porque a tela da calopsita não é a mesma tela que a gente está acostumado a ver. Normalmente a pessoa que tela a casa é por conta de criança e por conta de cão e gato, principalmente gato. Esse tipo de tela tem uma malha mais grossa, uma malha maior, né? Assim, muito grande para uma calopsita passa. Então, eu nunca falo assim, tele a sua casa por conta da sua calopsita, porque muitas vezes a pessoa, né, não tem dinheiro para comprar tela mais fina. Então, eu sempre falo, feche tudo, fecha a janela, fecha a porta, deixa tudo certificado para que não ocorra acidentes do seu animal sair voando para fora da casa ou do seu animal acabar se machucando com outros animais da casa, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né, filho? É de hoje, meu pequenininho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu tentei fazer pra literalmente abrir os olhos dos tutores, porque muita gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo, minha calopsita nunca vai fugir, o que é isso? Mas, gente, acontece. Então, esse vídeo serve pra isso. Se vocês estão gostando dessa série, por favor, deixem comentado pra eu ficar sabendo, tá bom? Porque a única forma que eu tenho de saber se vocês estão gostando é se vocês comentarem se estão gostando ou não, ok? Mas, enfim, também podem dar sugestão de outros vídeos aqui embaixo. Siga a gente lá no nosso Instagram, @Sítio das Calopsitas. Link da proteção de ombros também estará na descrição. Né, Di? É isso, um beijinho e tchau, tchau.